Bem, já que agora já foi explicado para vocês como que pisca um LED, vamos para uma coisa um pouco mais complicada. Eu quero nessa aula, primeiramente, mostrar para vocês como que ler uma entrada, e segundamente, como que ler uma entrada analógica, certo? Então, primeiramente, vamos definir o nosso cenário, o que a gente quer fazer. Então, vamos olhar para o nosso controlador e vamos ver o que a gente quer fazer, primeiramente. Eu vou supor que eu vou colocar um botãozinho em algum local aqui nessas portas. Então, eu vou escolher de novo no port B e eu vou escolher no PB0. Então, eu vou escolher o PB0 aqui e vou colocar um botãozinho. Como eu não tenho setup aqui físico, o que eu vou fazer é desenhar para vocês o que eu estou fazendo. Então, aqui está a minha portinha do Arduino Nano, que é a porta PB0, que é o D8. Então, no D8 do Arduino, eu vou colocar uma chavezinha, né? E aí eu vou conectar ela no GND do Arduino, tá? Sempre que aparecer esse símbolozinho aqui, de alguma forma, ou esse aqui, ambos significam GND, que é a referência do circuito, tá? É basicamente da onde até onde o Arduino vai ler as coisas. O que acontece? Isso aqui é uma chave, e se ela estiver fechada, a minha porta vai estar em zero, certo? Bem, se ela estiver em aberto, o Arduino não vai saber o que está acontecendo aqui. Qual que é a diferença de potencial que vai ter aqui, né? Não dá para saber. Esse sinal vai ficar flutuando, que a gente fala. Para isso, existem duas soluções. Você pode ir lá manualmente, colocar um resistorzinho e ligar numa fonte de 5 volts, ou ligar no próprio 5 volts, ou 3.3 do Arduino. Fechou, né? E aí, estipula um resistor baixinho, sei lá, coloca 10k, sugestão, 10 kΩ, não importa, tudo bem? Vocês vão aqui e vão colocar no D8. Só que é o seguinte, não é tão interessante que sim colocar resistores do lado de fora do Arduino, quanto do lado de dentro do Arduino já meio que dá para fazer isso. Se vocês lembrarem que eu comentei muito brevemente na outra aula, talvez não tenha comentado, eu não sei, talvez eu tenha apagado aquela parte do vídeo. Tem esse elemento aqui que eu estou circulando, isso aqui é um resistor e tem como a gente ligar esse resistor, tá? Inclusive. Para fazer isso, a gente precisa olhar aqui no nosso querido, na nossa querida tabelinha. Bem, a gente quer como colocar um botão, então a gente vai colocar no DDR lá B0, que é o D8, né? A gente vai querer colocar justamente 0 nessa posição. E a gente vai querer ligar o port para a gente fazer esse input. Aqui, ó, port DDRB0, port em 1, e esse cara aqui em 0. Esse cara aqui a gente não mexe, então por padrão ele vai estar sempre em X ou em 0. Com isso, a gente vai ligar o resistor, que a gente fala que é o resistor de pull-up. Pull-up porque o resistor, existem uma nomenclatura. Pull-up é porque quando a gente tem, é quando a gente puxa para tensão de entrada. Então 5 volts, ou 3.3, ou algum outro valor. Pull down é quando a gente faz o contrário, a gente coloca na referência. Então a gente liga esse pino de alguma forma na referência. Pull down não tem por padrão no Arduino, tá? Mas alguns microcontroladores têm pull down e pull up ao mesmo tempo, tá? Então o que a gente vai fazer é, agora eu já adicionei aqueles atalhos que eu tinha comentado na última aula. O que eu vou fazer é definir o meu botão, então define onde eu coloquei meu botão foi no PB0, né? Então eu vou colocar aqui é um push button, vou escrever push button, porque sim, que é mais interessante. PB0, certo? Eu vou dar um clear bit no port B, perdão, eu sempre confundo o port B com o DDR, tá? Então só não confundam isso. DDR-B. E aí no PB0, no push button, perdão. Sempre usa a nomenclatura que você criou, tá? Para evitar confusões de alguém que foi ler. Vou limpar esse cara, certo?
E agora, para leitura, para saber se esse cara foi realmente ligado, se ele está em 1 ou se está em 0. Vamos ligar, obviamente, o nosso resistor de PUP. Tá? Então eu tenho interesse de ter PUP. Então, select bit. Vamos de volta agora no port B, agora sim, no port B. E vamos ligar no push button. Com isso, eu estou definindo que é uma saída, que é uma entrada, que tem um resistor de PUP nela, certo? No loop, agora eu tenho interesse de saber se essa porta está ligada ou não. Para isso, eu já defini aqui em cima o nosso comando, que é semelhante ao nosso comando anterior aqui de limpar o bit. A diferença é que a gente vai testar essa condição. O que a gente vai fazer é basicamente olhar num outro registrador, e aí eu tenho que introduzir para vocês o registrador de pin. Né? Vamos ver se tem algum lugar aqui. Reading pin value, olha aqui embaixo, né? Ele vai estar nos registradores de pin, que a gente fala aqui, ó, pin xn. É o registrador que vai dizer se um pino está ligado ou desligado, tá? Então, o que a gente tem interesse de ler é esse registrador, o pin NB, tá? A gente tem interesse de ler esse cara. Então, mesma ideia, a gente vai ter aquela quantidade de informação, xxx, e a gente vai querer ler uma informação num local. Agora, a gente pode só simplesmente usar uma end, porque, bem, se a gente tem uma entrada aqui, o que a gente pode fazer é naquela localização que a gente quer sempre ter um. Então, se a gente fizer uma end com 1 em uma posição aqui qualquer, e todas as outras posições aqui em 0, né, da minha leitura, a gente vai tornar x. Então, esses locais aqui vão retornar tudo 0. É o que a gente quer saber, se esse cara está em 1 ou se não está, tá? Então, a gente quer testar essa condição. Para isso, eu já defini aqui em cima, né? Então, o registrador e o bit shiftado. Então, eu quero uma condição, né? Então, if test bit. Aqui tem que tomar um certo cuidado, tá? Como tem um resistor de pull-up, quando essa chave estiver em 0, quando eu tiver desligada essa chave, quando ela estiver aberta, né? Então ela está assim nessa posição, a tensão elétrica que a gente vai ver nessa porta vai ser os 5 volts. Isso aqui a gente vai ter do LKT, tá? Então aqui essa porta não vai chamar corrente nenhuma elétrica e aqui a gente não vai ter nenhuma corrente elétrica porque a chave está aberta, né? Então, pela conservação de correntes elétricas, não tem corrente passando, a diferença de potencial nesse resistor é 0. E aí, por LKT, a tensão elétrica que a gente tem em cima da chave é os 5 volts justamente. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. O estado que a gente quer é quando esse pino está em 0. Quando esse pino está em 0, a chave está fechada, tá bom? Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? Então, quando a chave estiver em 0, nosso botão foi apertado, tá? Então, a gente vai fazer a mesma ideia. Aqui é o pin de B, né? Porque, como já foi explicado, push button. E agora a condição que a gente quer aqui dentro. Então, sei lá. Eu não vou colocar nenhuma condição. Break. Eu não sei se tem. Eu acho que break vai quebrar o loop. Bem, tudo bem. Vocês entenderam? Isso aqui vai ser a condição. Então, eu posso inclusive passar essa condição para um char, para alguma outra parte. Para alguma outra coisa. Qualquer outra coisa. Tá? Então, é assim que você testa a condição de um botãozinho que a gente for colocar. E aí fica ligado com essas coisas de pull-up e pull-down. Bem, agora a parte que é um pouco mais complicada, que é a configuração do ADC. E quando eu digo mais complicada, é realmente bem mais complicado, tá? Inclusive eu acho que essa parte vai ter bastantes cortes, então fiquem de olho com onde que pararam os cortes, tá? Então, vamos aqui. Capítulo 23 do nosso microcontrolador. Bem, obviamente, eu vou começar da forma mais fácil, que é simplesmente
fazendo aqui, né, na Arduino IDE e fazendo sem ter essas coisas de registradores aí, sem ter que se importar com isso aí. E vocês vão ver que vai ter muitas formas de configurar quando a gente for trabalhar com registradores, então tem como você fazer o ADCC contínuo para uma certa porta, tem interrupção no ADC, a gente pode selecionar pré-scaler, um monte de coisa. Então eu vou passar, eu quero encontrar a parte dos registros aqui, primeiramente. Tá? Aqui, tá bom. Vou deixar aqui nessa página. E aí vamos trabalhar com o nosso, vamos fazer um circuito que é um potenciômetro. Então é um potenciômetrozinho e a gente vai ler a diferença de potencial que tem aqui. E aí com isso a gente vai definir alguma coisa, sei lá, talvez no projeto seja interessante para fazer alguma coisa em relação à deflexão da superfície, um potenciômetro que vai num EH e vai num EV, talvez no meio do eixo ali, ó, um potenciômetro, e aí gira junto com o eixo. Uma coisa assim, tá? E aí vocês vão ler esse valor aqui, esse valor vai ser proporcional a um certo ângulo. Tá? E aí vocês têm que fazer uma regra de 3 aí, porque vai envolver uma regra de 3 aqui no meio, com isso aqui, tá? Então tomem cuidado. Tá, vamos olhar primeiramente para quais são as nossas portas que tem ADC. No Arduino é mais fácil de saber, né? Porque vai ter escrito A alguma coisa. A0, A1, A2, A3, A4, A5. São essas portas aqui justamente que vão ter. O PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 vão ser todas as portas que vão ter algum tipo de leitura analógica. No Arduino é bem mais fácil, tá? E quando eu digo bem mais fácil mesmo, porque ele deixa deixar você configurar muitas coisas, tá bom? Então essa aqui é a desvantagem, digamos assim. Então eu vou colocar no PC0, que é a padrão de todas, um potencial, pot. Eu vou chamar de pot e vou deixar na zero. Inclusive, é A0 ou 0? Acho que é A0, tá? Eu vou dar uma pausada aqui para ver se eu estou certo sobre isso. Inclusive. Tudo bem, vamos continuar onde a gente estava. Na verdade é bem simplesão mesmo, tá? Tudo que você tem que fazer é ler essa porta. Então, analog read, por alguma razão não está autocompletando. Então eu vou fazer assim, vou forçar ele a autocompletar o que eu quero, simplesmente colocando arduino.h aqui. Não está me dando sugestões. É analog read, tá? É bem simples. E pot, é isso. Esse aqui vai ser o valor que vocês vão ler, tá? Então, esse é um valor que é um número inteiro, então value. E esse valor, como eu já tinha explicado, é com base na quantidade de bits de conversão. No caso, o ADC aqui é de 10 bits, então esse valor pode ser no máximo 1023, tá? E vai de 0 a 1023 esse valor. Então, bem simples, né? No Arduino é extremamente fácil de medir essas coisas. Bem, como tudo na vida, é mais fácil, só que vocês estão perdendo um monte de funcionalidades que o ADC tem. E a primeira delas é fazer interrupções, conversões, vocês podem fazer mais de um tipo de conversão, se eu não estou enganado. Não lembro se o Arduino permite, certo? Vocês podem mudar a referência do sinal. Então, tipo, por exemplo, eu estou com uma bateria e eu não tenho interesse de ler um sinal de 0 a 5 volts. Eu quero ler esse sinal de 0 a 1.1 volts. Então, vocês podem ligar ele a um local externo, ou se vocês querem fazer uma medição com uma referência externa, vocês também podem selecionar. Então, geralmente vai estar configurado nessa aqui, que é para basicamente a tensão do ADC ser justamente a do nosso próprio microcontrolador. Inclusive, eles ensinam como que calcula, como que
calibra o ADC corretamente, tá? Tem aqui o código se vocês querem dar uma olhada. Então vamos começar, né? Então vamos começar pelo mais básico, que é o ADC-SR, que é um registrador. Que ele vai basicamente inicializar o nosso ADC. Aqui é um pouco mais complicado de entender o que vai estar acontecendo, tá bom? Não é porque tem muita mais coisas aqui, tá bom? É bem mais complicado de entender. Então, por exemplo, a gente tem 3 valores aqui, que é o ADPS. O ADPS vai dizer o pré-scaler, a escala de divisão que o nosso ADC vai ter. Então, geralmente, por padrão, já está em 128 esse valor. Sempre vem em 128. Então, é a quantidade de divisões, é o quanto de tempo que vai demorar para converter o ADC. Às vezes você quer converter o ADC mais rápido, então às vezes você muda esse pré-scaler para 16. Só que o problema disso é que conforme você desce, conforme você parte para menores fatores de divisão, mais rápido o ADC, só que menos precisão ele vai ter. Então é interessante usar o 128 quase sempre. No pior dos casos, eu sugeria usar um 32. Usar 2 de divisão talvez faça o ADC ler completamente errado. Tá? Então, vou passar registrador por registrador. O próximo registrador aqui é o ADIFE, que é esse bit daqui. E ele vai basicamente ligar as interrupções. Então, se você quer que o ADC ligue uma interrupção, e aí eu vou explicar na aula de interrupções, quando a gente for trabalhar somente com interrupções, então interrupções de pino, interrupções de ADC, interrupções por tempo, eu explico essa etapa aqui, que é um pouco mais chato, tá? E é interessante ter sim interrupções no microcontrolador, tá? O ADIF, ele é somente um flag, tá? O ADIF ele não serve muito para coisa que a gente quer, então não vai importar pra gente. O ADAT, esse registrador é meio importante. Isso aqui vai dizer se a gente ele é o ADC Auto Trigger Enable. Então, se esse bit está em 1, o ADC vai ser auto-trigado. Então, o que isso significa? Se a gente quiser que o ADC seja com a conversão contínua, é interessante colocar o ADAT em 1, tá? Então, por exemplo, a gente termina de converter uma parada, então eu termino de ler meu potenciômetro, e o potenciômetro é o único aparelho que eu estou lendo. Eu não estou lendo mais nenhum outro aparelho analógico. E aqui é importante, se tiver outro aparelho analógico, outro potenciômetro, qualquer outra coisa, não dá para fazer conversão contínua, tá? Tem que ser conversão uma de cada vez. Porque quando você inicializa uma conversão contínua no microcontrolador, ele não permite mudar o canal que você vai estar lendo, tá? Isso é importante. E aqui tem um ADCSR, que basicamente vai dizer, olha, se esse cara está em 1, ele começa a converter. Se ele estiver em 0, ele parou de converter, tá? Então, tá? O ADEM é para justamente dizer se o ADC vai ser ligado ou não. Então, se a gente não quiser usar o ADC, a gente pode só simplesmente ir lá e desligar. Bem, a gente tem que partir para o ADMUX. O ADMUX ele vai dizer algumas coisas interessantes. Primeiramente deles é essa coisa que eu já tinha falado. O FRS1 e o RF0, o RFS0 e o RFS1 vão definir a referência do nosso ADC. Então eles são responsáveis por isso. O ADLAR ele é ele é muito complicado para explicar. Eu não vou me atentar a esse detalhe. Ele é um pouco mais chato de explicar. Mas tem a ver com o método de conversão do ADC, tá? Que é a forma de ler o ADC. E aqui tem o MUX. O MUX vai selecionar justamente o canal. Então, a gente pode colocar até 8 canais. Na verdade, a gente tem algumas opções e algumas delas são reservadas, então a gente não vai mexer. Inclusive aqui tem uma nota de cabeçalho, que um desses locais aqui é um sensor de temperatura já embutido, que no caso está no ADC8 do Arduino Nano. Tá? Provavelmente deve estar aqui.
Provavelmente por conta disso que alguns Arduinos não vêm com ADC7, ADC6 e ADC7 nesses locais. Porque geralmente já tem algum sensor, alguma coisa assim. Bem, vamos partir para configurar. Eu, na verdade, vou partir para outro código aqui, porque eu estou com uma certa preguiça de fazer isso na mão. É um pouco mais chato de configurar o ADC, porque é muita coisa. Então, eu vou aqui em algum lugar que eu inicializo o ADC. Então, eu vou pegar e copiar, eu não estou nem aí. Como é um código de inicialização, é mais fácil. Então, o que a gente quer fazer? Inclusive, eu vou copiar a biblioteca que tem aqui em cima, que é a VRIO. É só essas duas aqui, inputs, interrupt. Bem, a gente quer que esse cara, o FR, a gente quer trabalhar com ADC inicialmente no com a referência externa, ou a gente quer trabalhar com a referência do pino, né? Então a gente tem que olhar aqui. O AREF, ele está indo para é uma saída do nosso microcontrolador. Então não é o AREF que eu quero a própria interna do microcontrolador, eu não quero ter que trabalhar com essas coisas. Então geralmente a gente vai já com o valor. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Só um momento. Tudo bem, na verdade eu tava meio louco, mas tudo bem. Eu tava verificando se tava escrito certo isso aqui, tá? A gente quer basicamente trabalhar com um ADC interno do Arduino, então a gente vai escolher esse cara daqui, né? A gente quer o ADLAR em 0, a gente não quer... A gente só basicamente quer mexer com esse cara, a gente não quer selecionar ainda a nossa porta. Se a gente quiser depois mexer com a porta que a gente quer trabalhar, a gente pode muito bem vir aqui e mexer nesse cara. Então, inicialmente não precisa escolher a porta, né? Mas vamos lá. Geralmente a porta que vai vir aqui, como aqui eu não estou fazendo uma OR, tá? Então tomem cuidado. Isso aqui eu estou dizendo, olha, somente esse local aqui com 1 e o resto tudo é 0. Com isso, basicamente eu vou estar selecionando o ADC no ADC 0. Tá? Tá, no ADC CSR eu quero ligar o ADC. Nesse caso, eu não quero habilitar o ADIF. Eu não estou interessado em interrupção nesse caso, então eu quero deixar desabilitado a interrupção. Né? E eu quero o prescaler de 128, ou seja, 125 kHz de frequência para o ADC. Então vai demorar 125 kHz, 1 sobre isso, segundos. Então, alguns microsegundos para converter o ADC. Tá? A gente vai configurar o ADC CRP sem modo diferencial. A configuração diferencial eu nunca usei, então eu não sei muito bem do que se trata. Então vamos deixar tudo no modo padrão mesmo. Tudo que tipo, ADC CRB, inclusive, foi um registrador que eu não mostrei. Mas basicamente, tipo, esse cara que vai controlar se a gente quer, tipo, o ADC com algum trigger. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma interrupção que o ADC só vai começar a fazer a conversão após alguma coisa acontecer. Ou a gente pode configurar o ADC para ser tipo um comparador, ou para ele converter normal. Ou a gente pode escrever nesse ADSM, que eu não faço a menor ideia do que faz. Geralmente a gente vai querer deixar esse registrador em paz, tá bom? Tá? Ele é mais chatinho de mexer, mais complicado de entender. Então, é porque a gente também pode usar esse cara, o ADC do controlador, como um comparador. Então, a gente não tem interesse, então vamos deixar como tá, o A0. E aqui, lembra do ADSC? É o registrador que vai dizer para iniciar uma conversão. Então isso aqui vai basicamente
dizer para iniciar uma conversão. Tá? No loop, vai mudar um pouquinho o que a gente tem que fazer, tá bom? Eu vou copiar daqui, mas dentro do loop, a gente precisa fazer o seguinte, né? A gente precisa... isso aqui já foi feito. A gente quer fazer somente a leitura analógica, então a gente quer fazer o seguinte, a gente quer testar esse bit ADCCR e a gente quer esperar ele voltar a ser 1, tá bom? Porque após ele se tornar 1, após ele for ligado, ele vai ser desligado. E a gente quer esperar ele voltar a ser justamente diferente de 0. Tá? Então a gente vai esperar. E após isso a gente pode colocar na informação que a gente quer colocar, naquela variável, nesse caso, tá bom? A gente pode fazer em int, tá bom? Int, e a gente pode dizer que o valor é igual ao ADC, que no caso é o nome do registrador que vai ter essa informação. Então, nesse código aqui também está acontecendo isso, só que ele é um pouco mais complexo. Então a gente basicamente fez a mesma coisa, a diferença é que a gente usou os registradores. E eu sei que é um pouco mais confuso, mas é questão de vocês olharem a tabela ali, essas tabelas, e basicamente colocar 1 ou 0 na informação que vocês querem. Sugestões é colocar os códigos sempre assim, então tipo, ligou alguma coisa, escreve do lado que habilitou, escreve do lado que desabilitou, tá? É um pouco mais chato, eu sei. Eu sei que é bem mais chato mexer nos registradores, só que tipo, permite muitas configurações a mais que a gente não consegue com o microcontrolador normal. Quando a gente chegar em PWM, eu vou explicar umas coisas que vão dar muito diferente do microcontrolador. A gente vai poder, por exemplo, selecionar a frequência do sinal, a gente vai conseguir selecionar a resolução do sinal, então tipo, a gente consegue saber o quão discrepante que o nosso sinal que a gente está gerando está em relação ao que a gente quer. Coisas assim. E eu sei que é bem mais chato o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Bem, no código anterior eu não tinha testado quanto de memória que tinha, mas aqui provavelmente não deve estar ocupando muito não. Ué, nunca vi isso. Bem, a gente ocupou somente um byte, alguns bytes de memória, bem pouco. Tá? A memória dinâmica aqui a gente ocupou somente 9 bytes, que é tipo bem desprezível. Vamos comparar com a leitura ADC padrão, para ter uma ideia. Geralmente é um pouco mais, tá? Então é isso aqui. Não, eu imagino que não vai dar tanto diferente. Na verdade, consumiu até um pouco menos. Em alguns casos, realmente vai consumir menos memória. É aquela coisa, né? É sempre bom você testar um método ou outro. Se tiver interesse de usar somente o Analog Read para fazer leituras mais simples, não vale o esforço de ficar usando registradores. Quando vale usar, é uma pergunta que tem que ser pensado bem, tá? Por exemplo, nesse código aqui, eu estou usando o ADC com interrupções. Então, o ADC ele vai ser uma função que vai ter de interrupção, as funções ICR. E eu vou, por exemplo, eu não quero que esse código atrapalhe a minha execução. Então, uma coisa que não sei se vocês perceberam quando a gente estava trabalhando lá, é que eu tinha um while e eu tinha que esperar a conversão terminar para começar a próxima, né? Então, o que vai acontecer aqui, por exemplo, é que eu tenho um vetorzinho, um vetor de memória já preparado para adicionar os valores, e tudo que eu faço quando termina de executar esse código, quando termina de fazer a primeira execução, é que ele vai entrar aqui nessa interrupção. Então o microcontrolador vai estar no local do código, vai pular para cá,
E nesse local que ele agora está, ele vai fazer algumas outras instruções. Então, tipo, ele vai alterar os canais. Então, eu estou sempre trocando de canal. Isso aqui é um if tá disfarçado. Então, eu estou dizendo, é igual a 8, porque como só tem 8 canais de conversão, eu estou querendo usar todos eles. Né? Então, se é igual a... Se isso aqui é 0, né? Então, tipo, isso aqui não é verdade, ele vai somar mais um. Se é igual a 8, se o canal atual é 8, ele vai basicamente retornar 0, então eu vou voltar para o 0. E aí eu vou inicializar o ADMux, né, com a mesma configuração que estava antes. Né, e eu vou querer ler aquele canal que eu escolhi. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou inicializar a próxima conversão. E aí após, quando a outra conversão ter terminado, ela vai entrar aqui de volta e vai fazer isso de volta. Então é uma forma de tipo, pular alguns passos que vai ter. Então eu não preciso ficar chamando toda vez isso aqui no loop. Eu posso só simplesmente esquecer, sabe? É só uma forma de fazer algumas coisas a mais.